O solstício de verão no hemisfério norte caiu no dia 20 de junho e, tradicionalmente, foi celebrado em Stonehenge, onde o sol nasce às 5 da manhã e se põe quase às 9h30 da noite, marcando o dia mais longo do ano. Os dias agora estão se tornando mais curtos e, levando em conta o típico pessimismo britânico, pode-se dizer que tudo vai piorar daqui para frente. Ah, como eu adoro o verão! As comemorações encerraram e os cidadãos britânicos agora vão enfrentar um dia mais sombrio, 23 de junho, com um referendo de saída do Reino Unido da União Europeia. Segundo pesquisas do Google, o interesse na saída do Reino Unido do bloco aumentou durante os últimos 30 dias, chegando a 100 em meados de junho. Mas será que daqui para frente tudo vai piorar para a economia britânica? A Brexit tem sido um tema quente nos noticiários pelos últimos meses e a Dukascop TV expôs diversas opiniões. Nós conversamos com o diretor executivo da campanha a favor da saída, Matthew Elliott. O presidente Obama visitou o Reino Unido recentemente e tentou convencer os eleitores a permanecerem na União Europeia. O governo divulgou um extenso relatório a favor da permanência no bloco e enviou panfletos a todas as casas no país. Mas apesar de todo esse arsenal, as pesquisas estão se inclinando para o nosso lado. A nossa campanha está avançando e eu estou muito confiante em relação ao dia 23 de junho, pois a saída do bloco é a opção mais segura para o Reino Unido. Nós também falamos com Fábio Mackenzie, diretor executivo da BCM Partners. As pessoas com maior grau de educação, as mulheres, a maioria esmagadora de 80% dos escoceses e dos londrinos, quer permanecer na União Europeia, enquanto o interior e o restante da população querem um resultado diferente. É interessante notar que as pesquisas oficiais mostram uma competição acirrada. Isso deve continuar até a divulgação dos resultados da votação. Apostadores prevêem uma chance de 85% de que o voto será a favor da permanência no bloco. Michel Girardin, da Universidade de Genebra, também expôs sua opinião aqui. Nós podemos prever diversos cenários. E, claramente, as previsões do Tesouro do Reino Unido são muito assustadoras. Eu diria que David Cameron está tentando alarmar a população com esses cenários terríveis. Dito isso, os efeitos de uma Brexit seriam muito piores para o Reino Unido do que para a União Europeia. I think we can make a point here that David Cameron is scaremongering the population by these terrible scenarios. Nós também vimos debates intensos entre os políticos britânicos. Isso foi o que me fez entrar para a política. 25 anos atrás, nós tínhamos um governo apoiado pela Central Sindical do Reino Unido e pelos chamados economistas e especialistas. E, aliás, Cameron trabalhava no Tesouro também nessa época. Esse governo implementou um mecanismo de taxa de câmbio, onde a libra esterlina era indexada ao marco alemão. Na época, eu trabalhava no setor de commodities e câmbio, e essa medida foi uma maluquice, pois dentro de 2 anos, tivemos a prova de que todos os especialistas estavam errados. Nós tivemos um nível recorde de falência de empresas e reintegração de posse de casas. 10 anos mais tarde, o euro surgiu e as mesmas pessoas disseram que, se nós não adotássemos o euro, um investimento estrangeiro direto seria cortado, a cidade de Londres seria fechada e coisas horríveis aconteceriam. Tudo o que eu posso dizer é, graças a Deus, nós não aderimos à zona euro. Agora, a mesma gangue, que aparentemente esteve errada em relação a tudo, através desse processo de pensamento coletivo mascarado como independente, quando na verdade é pago pelo governo ou pelos contribuintes, está nos dizendo que coisas horríveis aconteceriam se deixássemos a União Europeia. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eles estavam errados antes e também estão errados dessa vez. Minha preocupação é que, se sairmos do bloco, nossa economia sofrerá um impacto, porque vamos perder o acesso ao mercado vital que temos. A coisa certa a se fazer é lutar pelo Reino Unido dentro da União Europeia. Não aceitem a proposta de Nigel Farage de uma pequena Inglaterra, porque esse não é o país que queremos para as nossas crianças. Eu não acredito que seja o caminho certo. Portanto, eu espero que o voto seja a favor da permanência. Segundo as pesquisas do Financial Times, as campanhas estão empatadas.
atrasadas. O referendo foi coberto de todos os ângulos durante as últimas semanas. Portanto, vamos ver as principais perguntas dos eleitores ao Google nas vésperas do referendo. A pergunta mais feita foi: o que é Brexit? A melhor descrição está em um documento do gabinete do governo que diz: o processo de saída da União Europeia após o voto a favor da saída. Os resultados de uma saída estão descritos no artigo 50 do Tratado da União Europeia, e o relatório deixa claro que esse é o único processo legítimo para deixar o bloco, destacando: é provável que seja necessário um período de uma década ou mais para negociar, em primeiro lugar, a saída da União Europeia, em segundo, os futuros acordos com a União Europeia, e em terceiro, os acordos comerciais com países não membros da União Europeia em termos aceitáveis para o Reino Unido. Esse longo período de incerteza poderia ter um impacto sobre os mercados financeiros, o investimento, a Libra e, consequentemente, sobre a economia em geral e os empregos. Questões sobre os direitos de cerca de 2 milhões de cidadãos britânicos vivendo em outros países da União Europeia, acesso aos mercados para indústrias vitais e o status das fronteiras da Irlanda e do Gibraltar precisariam ser abordadas. As próximas perguntas com maior número de buscas são: como votar, quando será o referendo e quem pode votar no referendo. No dia 23 de junho, poderão votar no Reino Unido britânicos com 18 anos ou mais, cidadãos irlandeses e da comunidade britânica residentes no Reino Unido, os que vivem no estrangeiro e registraram para votar nos últimos 15 anos. O prazo final para se registrar para votar no referendo foi encerrado há algumas semanas, e mais informações sobre como votar podem ser encontradas no site aboutmyvote.co.uk. Outra pergunta com muitas buscas é: será que o Reino Unido vai sair da União Europeia? Primeiramente, não há como prever qual será o resultado da votação. Como o blogueiro do Financial Times, David Alan Green, disse, o que o primeiro-ministro vai fazer em termos de política, se o voto for a favor da saída, é tão incerto como o resultado do referendo no momento, porque a legislação relevante provê os resultados do referendo sem efeito gatilho formal, com caráter consultivo e não obrigatório. O que aconteceria após um voto a favor da saída seria um assunto político e não legal. Mas quais são as principais preocupações dos cidadãos da União Europeia em relação a uma potencial saída do Reino Unido do bloco? A Alemanha está preocupada com o motivo pelo qual o Reino Unido quer abandonar a União Europeia. A Polônia está preocupada com o que vai acontecer com a Libra em caso de uma Brexit. A Irlanda quer saber qual seria o impacto de uma Brexit sobre o euro. E os cidadãos franceses querem saber se vão precisar de um visto para visitar o Reino Unido. Claramente há muitas questões e incertezas em relação a uma potencial saída do Reino Unido do bloco para os cidadãos britânicos e da União Europeia, enquanto perguntas em relação aos requisitos para votar e a data podem ser respondidas facilmente, as respostas sobre o impacto sobre a União Europeia e o Reino Unido são incertas, porque apesar dos fatos e números apoiando ambos os lados, esta é a primeira vez que um país deixa a União Europeia e as previsões são simplesmente suposições informadas em um período de incerteza total.